se você não conhece esse ponto, você pode ter o seu processo notificado. A ideia é que isso não aconteça, por isso que eu estou aqui hoje contando isso para vocês. Então, a gente vai começar falando sobre esse ponto importante. Bruno, do que é que você está tratando? Qual é esse ponto mais importante? Então, você precisa entender todo o conceito voltado aí para a parte desse tema aqui que eu vou abordar, tá? Então, é para o projeto de prefeitura. É um ponto muito importante, porque eu tenho certeza que senão o seu processo vai ser notificado. Com o pé direito, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Bruna Lacerda, sejam muito bem-vindos aí a essa live. E a gente vai falar sobre esse tema. Como eu tenho vivido bastante sobre essa parte de projeto de prefeitura, eu acabei me vendo em algumas situações que os projetos são notificados e, assim, são motivos que parecem óbvios, só que quando a gente entra no mercado, ou até mesmo quando a gente tem um vício no mercado, não, tá tudo certo. Eu sei como é que eu vou fazer esse processo, tá tudo certo. O que acontece? A gente acaba errando em alguns pontos. E é por isso que eu trouxe esse tema aqui hoje, porque eu já errei, tá? Eu já errei. Então, primeiramente, como eu tô falando sobre o projeto de prefeitura, que para quem não sabe, é tanto o projeto de edificação nova, quanto as reformas, as ampliações, as demolições, tudo que você vai criar um projeto para ser aprovado na prefeitura, todo o processo que vai ser passado para a prefeitura são os projetos de prefeitura, tá? Então, regularização de imóveis, tudo isso envolve os projetos de prefeitura. Você precisa entender, primeiramente, isso aí, que não é somente para edificação nova, tá? Vai ser para todas as situações de processo de prefeitura, tudo aquilo que precisa de uma responsabilidade técnica, seja você engenheiro, seja você arquiteto, seja você técnico, vão ser processos e projetos de prefeitura, e você precisa entender, né? Então, eu sei que a maioria das pessoas acreditam que a gente só vai estar fazendo projeto de prefeitura só para edificação nova, mas não, tá? Um exemplo é quando você vai fazer, por exemplo, demolição de uma parede dentro desse imóvel. O que acontece? Você não vai criar um projeto? Esse projeto não vai passar pela liberação na prefeitura? Não vai chegar lá, você vai ter que criar o projeto, vai mandar o projetinho imprimido, eles vão analisar e vão falar se está tudo certo, se está errado, se vai aprovar, se não vai aprovar. Então, isso tudo é projeto de prefeitura, incluindo mesmo a demolição, tá? Então, a gente pensa que a demolição não está incluso nos processos de prefeitura, mas faz parte, sim, senhores. Sim, senhores, faz parte dos projetos de prefeitura, né? Bruna, mas como é que você chegou aí, pelo menos, essa conclusão de esse tema que você vai abordar aqui hoje ser um ponto muito importante? Por quê? Deixa eu primeiro falar que ponto é esse. O ponto que você precisa identificar o lote e identificar as medidas do lote. Como eu cheguei a essa conclusão que esse ponto seria realmente importante? Eu entrei com um processo de uma regularização, tá? Uma regularização de imóvel. Daí eu cheguei lá na casa do cliente, né? E ele falou para mim as medidas do lote e tá tudo certo. Falei, não, já sei fazer projeto de prefeitura, fui lá e já tinha regularizado alguns imóveis, né? Criei o projeto em cima das medidas que ele me falou. Só que eu tirei as medidas internas. Então, quando a gente vai fazer o levantamento, a gente faz a medida externa e a medida interna. Como ele já tinha me passado, que tinha um projeto anterior, que tinha as medidas, que estava tudo certo, o que eu fiz? Eu peguei o projeto anterior, fui confirmando as medidas, fui alterando as medidas, né? Então, por exemplo, tinha um quarto lá que era de 3, mas na verdade estava com 3,10. Eu fui fazendo essas alterações, porque eu já tinha um projeto pronto. Ele falou que tinha seguido o projeto. Daí, o que aconteceu? Eu conferi só isso. E aí, mandei o projeto para a prefeitura. O que aconteceu? Projeto notificado, galera. Projeto notificado. Por quê? Porque eu não conferi as medidas externas. Eu esqueci de conferir as medidas externas. Na verdade, eu nem esqueci. Eu vou ser bem sincera com vocês, tá? Eu não vou mentir que eu tô aqui pra falar a verdade, né? Eu acreditei no que ele falou. Então, o meu papel ali foi bem mais ou menos, tá? Meu papel como profissional foi bem mais ou menos. Eu deveria ter feito o quê? Ter ido e tirado as medidas. Inclusive, é o que eu indico para os meus alunos, para vocês que estão aqui presente. Esse é um ponto muito, muito importante. Vocês não podem negligenciar, galera. Não podem negligenciar. Por quê? Nessa situação, o processo do meu cliente acabou atrasando, porque eu fiz errado. Eu achei que estava com a medida certa. Daí eu fui explicar para ele, falei, olha, você tinha falado que o seu imóvel estava com a medida X, né?
Daí eu acreditei e mandei o processo, né? Eu não cheguei a conferir, eu tive que pedir desculpa para ele, né? Porque quem fez o papelão ali foi eu. Daí ele me falou: não, eu achei que estava certo também, Bruna. Eu achei que estava certo. E aí o lote estava com a medida errada. E o fiscal foi lá, chegou lá na porta, mediu a frente, mediu o comprimento do lote, falou: opa, projetinho errado, processo notificado. Daí eu olhei lá no sistema, aí ele me ligou e falou, né, que eles notificaram o projeto. Eu falei, gente, por que notificou o projeto, né? Eu falei, tava tudo certo, o fiscal já notificar de cara. Eu falei, nossa, o que eu fiz de errado, né? Daí eu fui ver o lote com a medida errada. Fui lá no mesmo dia, falei, não, peraí, vou conferir. Fui lá e conferi, realmente o lote estava com a medida errada. O que acontece? A frente estava batendo, sim, a frente estava batendo, só que como ele foi fazer o muro de arrimo, ele acabou entrando no lote do fundo. E a gente não tinha realmente pensado nessa hipótese, né? A gente não pensou nessa hipótese. Porque, como era um muro de arrimo, e eles acabaram cavando, e a pessoa que estava executando acabou errando a medida. Tá vendo a importância de nós, profissionais da construção civil, fazendo acompanhamento de obra? Daí, o que aconteceu? Ele errou. Eu fiz o quê? Fui lá e assumiu mais um erro em cima disso. Então, virou uma bola de neve de erros, né? Porque o profissional que estava executando errou. Não tinha um profissional responsável acompanhando, um engenheiro, um arquiteto, um técnico. 2 erros já encontrados. O terceiro erro foi a Bruna Lacerda chegou lá e não identificou as medidas do lote. Simples assim, processo notificado. Por isso, o que eu trago hoje para vocês, e por que eu cheguei nessa conclusão, que esse ponto é muito importante, um dos pontos mais importantes, porque antes de você iniciar qualquer projeto, você precisa ter a medida do lote. Ah, mas Bruna, eu tenho uma matrícula. Mas Bruna, eu tenho a palavra do meu cliente, ele falou que ele tem um lote de 10 por 30. Olha só, ele tem 300 metros quadrados. Beleza, e a situação real? Como é que tá? Então, hoje, depois disso, né? Depois dessa surrinha aí que eu levei com o projeto notificado, hoje todos os meus processos eu vou até o lote e a primeira coisa que eu faço, a primeira, galera, a primeira é tirar as medidas do lote. É tirar as medidas do lote. Bruna, e se eu não conseguir tirar as medidas? Aí você vai chamar o topógrafo. Mas o que eu tô querendo te alertar aqui, galera, é que esse ponto, ele é o ponto mais importante justamente porque se você não sabe as medidas do lote, você vai ter um processo notificado, você vai criar um projeto com a medida errada, tá? E isso, assim, nessa situação ainda foi bom que a gente conseguiu fazer retificação lá, sem problema e tudo mais, só que tem algumas situações que podem gerar um problema gigante. Imagina se passa ali na fiscalização, passou na fiscalização, depois entra com outro processo, alguém decide vender, e vamos supor que a pessoa do fundo decide vender. Vai tirar a medida do imóvel, está invadindo. Quem assumiu a responsabilidade por aquele erro? Quem assumiu? A Bruna, que foi lá e assinou lá uma responsabilidade técnica, um ART, falando que aquilo ali tinha essas medidas. Porque eu não criei o projeto. Se eu criei o projeto e emiti uma responsabilidade, eu sou responsável pelas medidas. Concordam comigo? Concordam comigo? Então, por isso, depois disso, todas as vezes que eu vou iniciar qualquer processo, é tanto que é um dos motivos que até indico vocês a não... Tem muita gente que coloca muito empecilho, né? Ah, mas eu não tenho escritório. Ah, meu Deus, eu não vou começar em projeto de prefeitura porque eu não tenho escritório. Você não precisa do escritório. Você precisa encontrar o cliente no lote dele, porque você vai chegar na frente lá do lote, você vai identificar as medidas. Então, o primeiro ponto, que é o ponto mais importante, você acertou. O primeiro ponto, que é o ponto mais importante, você acertou. Então, você não precisa ter um escritório. Por que isso está te parando hoje? Por que isso está te parando hoje, entendeu? E eu vou te mostrar os pontos a partir de agora. Como é que você vai fazer? Como é que você vai chegar lá? Quais são os pontos importantes para você chegar e identificar essas medidas, tá? Vou te mostrar como eu faço aqui no meu escritório. Boa noite, Ju. Boa noite, José Mário. José Mário é meu novo aluno. Ju, você é minha aluna também? Parece que eu lembro do seu nome. Edilson, vamos ver. Então, vamos continuar? Então, vocês entenderam por quê? Como é que eu cheguei nessa conclusão? Errando. Então, não foi coisa que alguém me ensinou, não, tá, gente? Esse aqui foi errando mesmo, foi quebrando a cara. Processo notificado.
A parte boa é que eu tô aqui contando para vocês. Se eu não tivesse errado, né, hoje eu não ia estar aqui contando para vocês. E muita gente confunde, né? Ah, Bruna, eu tenho que fazer até o que a Rosana acabou de alertar aqui sobre a topografia. Bruna, para eu chegar lá, para identificar essas medidas, eu preciso de um topógrafo? Vamos tentar entender o processo. Quando você tem um lote que lá na matrícula do imóvel, ele está falando que é um lote, por exemplo, de 10 por 30. 10 por 30, só que ele é totalmente, os ângulos dele é um ângulo de 90, então é 10 na frente, 10 no fundo, 30 do lado, 30 do outro. É muito mais fácil de medir, por quê? Existem dois equipamentos lindos. Essa trena e essa trena, tá? Então, você pode usar tanto essa aqui quanto essa aqui. Se tiver de dia, às vezes fica mais difícil. Se você estiver sozinho, fica mais difícil usar essa. Essa daqui, gente, eu já tirei medida de lote sozinho com essa daqui, ó. Simples assim, uma trena barata que você vai precisar comprar. Você vai precisar desses equipamentos aqui para sua vida. Quer trabalhar com o projeto de prefeitura? Precisa disso aqui. Você precisa ter isso aqui em mãos, tá? Então, o que acontece? Quando eu cheguei no lote, identifiquei lá a localização do lote, porque você tem que identificar a localização. Às vezes você tá lá, você chega e tá com a medida errada, tá no lugar errado, né? Então não dá. Daí cheguei no lote, o cliente falou que o lote dele tem 10 de frente. Só um segundo, cliente, vou lá e tiro a medida. Confirmo a medida. Bruna, mas eu nem fechei o projeto com ele. Daí que se você fechar e tiver com a medida errada, é pior ainda, você vai fazer o projeto errado. Se não fechou, ainda tá bom, né? Ainda tá ótimo, você não fechou o processo com ele. Então, se errar nessa parte, ainda tá fácil. Então, o que eu fiz? O que eu faço, né? Eu vou lá e identifico a medida. Agora, Bruna, esse lote, estando aí nessas medidas, que ele tem um ângulo reto, né? Que ele tem ali 30 de um lado, 30 do outro, 10 da frente, 10 do fundo, é fácil de medir. E quando você chega no lote, o lote é totalmente fora de esquadro. Então, vamos imaginar o lote. Vou pegar aqui uma folha, né? Porque eu gosto de exemplos, né? Então, vamos imaginar o lote. Vou mostrar em um ângulo que nem vai ser tão diferente, mas vamos pensar aqui. Claro que os meus desenhos são demais, né? Imagina só um lote assim. Estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver aqui? Eu acho que tá, né? Então, tá torto. Mas você imagina só. Aqui, ó. Aqui a gente não tem um ângulo de 90 graus. Não tem um ângulo de 90 graus. Aqui, provavelmente você também não vai ter. Aqui pode ter. E aqui não tem um ângulo de 90 graus. Ele é maior que 90 graus e aqui ele é menor que 90 graus. Tá vendo? Às vezes, como é que você vai chegar lá e vai tirar essa medida? Gente, isso aqui fica muito mais difícil. Você chegar lá e ter certeza que você acertou essa medida aqui. Fica mais difícil. Isso é fato, tá? Isso é fato. Então, nessa situação que você acha que não vai conseguir, isso aqui é um lote simples. Já peguei situações que o lote está todo torto, assim, totalmente torto. Daí, para evitar erro, galera, nessa situação, chama o topógrafo. Bruna, mas assim, para a prefeitura, é exigido fazer a topografia do terreno? Vamos lá. Cada prefeitura vai ter uma exigência, mas a parte de topografia, ela não é uma regra para todas as prefeituras. Inclusive, ela é uma exceção em todas as prefeituras, tá? Então, não são todas que pedem. Aqui no meu município, a prefeitura não pede, mas se eu for fazer um projeto de condomínio, lá no condomínio vai pedir essa topografia. E eu vou precisar fazer. Entendeu? E aí eu chamo o topógrafo. Agora, numa situação que não é dentro do condomínio, como é que eu vou fazer, Bruno? Chama o topógrafo também. Se for uma situação igual essa, se você viu que a medida tá sendo complicada de tirar, chama o topógrafo. Porque se você errar no projeto, você está assumindo a responsabilidade sobre aquilo ali. Se você erra no projeto, você assinou a responsabilidade, você assinou a RT ou TRT, não adianta nem falar, mas eu me confundi. Gente, a gente tá assumindo. A gente tá assumindo, entendeu? Aquilo ali. Você vai tirar as medidas ou pede alguém do escritório e assina a responsabilidade? Eu gosto. Porque, olha só, essa pergunta foi muito boa da Vitória. Por quê? Ela perguntou se eu peço alguém para tirar ou se eu mesmo tiro. Como eu tô à frente do escritório, eu capto os clientes aqui do escritório, o que eu faço? Eu sempre encontro o cliente. Sempre eu vou encontrar o cliente. Daí eu gosto muito de encontrar o cliente justamente no lote. Eu gosto de encontrar o cliente, Bruna, mas ele é para uma regularização, então eu vou lá no imóvel dele. É para uma aprovação, então eu vou lá no imóvel dele. Por quê? Porque eu conheço o lote dele. Eu conheço. Se for, por exemplo, para uma aprovação nova, às vezes eu chego lá, a topografia do terreno em si
Gente, tem o nível do final do terreno tá 3 metros e a ponta dele tá com 0. Imagina aí, se eu não analiso isso antes de iniciar o projeto, o cliente tem um prejuízo. Eu não vou falar de corte, eu não vou falar de aterro, entendeu? Então, eu sempre vou lá e conheço o cliente, conheço o lote do cliente. Aqui eu faço assim, tá? Daí eu tiro a medida. Sempre faço isso, galera. Sempre encontro o cliente no lote e tudo mais. Então, eu mesma vou lá e eu mesma emito a responsabilidade sobre esse serviço, porque é o primeiro encontro. Inclusive, até então, eu não fechei contrato com o cliente. Até então, a gente não tem contrato fechado. Esse momento não tem nada assim assinado, nada registrado, nada. Eu tô indo lá conhecer o cliente, conhecer o que ele precisa. Primeira coisa que eu faço é identificar a medida do lote dele. Se eu identifico um erro ali, eu já consigo até um serviço a mais, que é uma retificação diária. Para quem sabe fazer, quem é meu aluno sabe tudo isso aí, hein? Olá, o José Mário falou, vendo as aulas e aprendendo muito. É muita informação isso aí, José. Coloca em prática. Aproveita o grupo do Telegram para tirar as dúvidas. Vamos lá. Boa noite, Bruno. Boa noite, Nicolas. Então, vocês entenderam? Emito a responsabilidade pelo serviço, mas para emitir eu tenho que tirar as medidas, tenho que conferir a medida, porque senão eu estou assumindo a responsabilidade de algo que eu fiz mal feito. Se eu fiz mal feito, eu vou me responsabilizar sobre aquilo ali. Tá entendendo? Tá entendendo? O Vitor falou era um trapézio, né? Exatamente. Mas chama topógrafo após fechar com o cliente, né? E como é pago? Isso. Então, olha só. Eu só vou chamar o topógrafo, se for ali o caso de topografia, de chamar realmente o topógrafo, só vou chamar ele depois que eu fechar com o cliente, porque imagina só, se eu vou lá e chamo o topógrafo, fazer tiro dinheiro do meu bolso e o cliente não faz comigo. Não, só depois. Agora, se eu conseguir tirar com essas duas belezuras aqui, aí tá tudo certo. Eu tirei lá na hora, não tive nem problemas ali, mas eu tirei com isso aqui. Agora, se é a caixa de topógrafo, a gente fecha primeiro com o cliente. Fechou com o cliente, aí sim eu entro com. Chamo o topógrafo. Daí, outra pergunta: como é pago? E se precisar do topógrafo? Como é que eu vou fazer? A Rosana acabou de me perguntar aí. Então, se você chamar o topógrafo, gente, isso é o serviço que eu passo para o cliente. Nunca tive dor de cabeça. Quem falar, mas não pode colocar isso aí para o cliente. Gente, eu trabalho nessa área e eu sempre coloco isso no contrato. O que não pode acontecer é você não falar para o cliente. Não falar para o cliente assim, olha, cliente, você vai pagar a topografia e depois do nada você manda ele pagar. Não, aqui é tudo avisado, tudo no contrato, então vai precisar da topografia. Inclusive, para condomínio mesmo, eu já, de cara, você falou que é condomínio, falou, vou passar aqui duas documentações, antes de tudo, você me passa isso aqui, depois a gente resolve para saber seu processo. Topografia do terreno e estudo de solo. Porque todo condomínio existe, então toma essas documentações aí, passa os números das empresas que eu indico, passo para ele resolve, fecha lá com a empresa e depois que ele tiver fechado com a empresa, tiver feito, ele me passa as documentações e eu vou dar andamento no processo, entendeu? Mas, se não for em condomínio, se eu cheguei lá, identifiquei que o lote tá com a medida errada, e aí, tá com a medida errada não, perdão. Se eu cheguei lá e vi que eu não consigo tirar com a trena, cheguei lá, não dá, tá totalmente fora de esquadro. Aí eu vou e chamo o topógrafo. Chamo o topógrafo, já aviso ele lá na hora, a gente vai precisar do topógrafo, por causa das medidas. Se a gente errar, aí, já vou passar aqui o diálogo que eu tenho com o cliente. Nesse momento, quando eu preciso do topógrafo, o que eu falo? Ai, tô agoniado com o cabelo. O que eu falo pro cliente? Cliente, aqui eu não consegui identificar a medida do seu lote. Porém, a gente vai precisar tirar essa medida correta para a gente dar andamento no processo. Porque, senão, o processo vai ser notificado. Então, eu abro o jogo para o cliente. O cliente tem que saber de tudo que vai acontecer. O cliente tem que estar sabendo de tudo que pode acontecer. Esse é o nosso papel como profissional. Mas eu não fiquei com medo de falar. Gente, fala. Pode falar, ele vai ter gasto? Vai ter gasto, mas é por um bem maior. O duro é errar ali no processo e ele tem um gasto maior depois, entendeu? Então, o cliente tem que saber de tudo que vai acontecer, topografia, estudo solo, ele precisa saber. Daí eu já falo para ele, olha, cliente, vai acontecer isso, mas tem tudo no contrato. Como o Vitor falou, sim, especificado no contrato. Vai ter tudo no contrato. E a gente precisa chamar, porque se tiver com a medida errada, o que vai acontecer? A gente entra com o processo na prefeitura, o seu lote vai estar errado, e aí a gente vai ter problemas futuros.
tá? Você pode ser denunciado, o vizinho pode reclamar se a gente invadir a parte dele. Então, a ideia aqui, no momento, é a gente fazer a topografia. Nunca tive problema. E às vezes eles perguntam, mas quanto é? Mas quanto é? É um processo muito barato, gente. Contratar um topógrafo hoje é um processo muito barato. Hoje você paga por um topógrafo fazer o levantamento de um lote, cerca de 500, 600 reais para ele fazer esse levantamento. Eu acredito que é isso. Como é que é cobrado aí? Mas assim, é um valor relativamente barato para o processo em si, pela dor de cabeça que ele não vai ter, certo? Então eu sempre olho isso aí. Mas assim, tem que ter as medidas. E por que é tão importante ter as medidas? Porque senão o processo vai ser notificado, assim como aconteceu comigo. E se passar na prefeitura? Porque pode acontecer. Pode ser que o fiscal chega lá e tá com a medida certa, ele acha que tá com a medida certa, ele não conferiu, e o processo foi para frente. Daí um dia o cliente foi vender, ou o vizinho foi começar a construir, e quando foi ver, ele invadiu parte do terreno do vizinho. Invadiu parte do terreno do vizinho. O que acontece? O vizinho vai denunciar ele, vai ser uma dor de cabeça gigante, e você, lindo e linda, que assinou a responsabilidade sobre o serviço, vai ter uma responsabilidade sobre isso. Prepara, entendeu? Por isso é importante conhecer as medidas do terreno, galera. Conheça as medidas do terreno, entenda onde está localizado o terreno, tá bom? O atalho da área, é exatamente isso. Esse eu sei. Então, assim, se vocês usam o AutoCAD, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão lá, se conseguiu identificar as medidas, vamos supor que vocês conseguiram tirar. Vocês sozinhos conseguiram tirar essa medida. Aí você foi lá e jogou desse jeito aqui no CAD. Você conseguiu identificar o ângulo. Daí você digita AA e vai pegar as pontas dele e vai calcular o valor da área, né, Vitor? Daí vai ser o valor da área. Esse que eu sabia. Essa que eu confesso que eu sabia. E aí, se for lá no RET também, você vai jogar na planta de área e vai sair a medida para você da área. Porque aí você confere se a área do lote está batendo com a área da matrícula, certo? Confere se a área do lote está batendo com a área da matrícula. Então, qual que é o melhor momento para você fazer esse processo? Qual que é o melhor momento para você falar sobre medidas, para você identificar essas medidas? Na primeira reunião. Então, tem muita gente que me pergunta, Bruna, como é que eu vou gerar valor para o meu cliente lá na primeira reunião? Sendo que eu nem fechei contrato com ele, nem nada. Gera valor dessa forma. Chega lá para identificar as medidas do terreno. Se você fechar com ele, você está à frente ali das medidas, está tudo certo, está ótimo. Beleza. Se você não fechar com ele, você gerou valor para ele, ele vai ficar ali pensando, cara, a Bruna gerou valor para mim, ela foi lá e tirou a medida, e ela conferiu, e eu vi um profissionalismo nela. Cara, é muito importante isso. São itens que na primeira reunião são muito importantes. Uma prancheta, que, sei lá, deve custar o quê? Uns 5 reais, sei lá, 7, 10, sei lá, até 10 reais, vou falar 10 reais, uma prancheta. Uma folha com briefing, né? Quem é meu aluno usa os briefing, treina. Se for dessa daqui, mais barata. Se for dessa daqui, essa aqui é legal vocês terem, porque para medidas maiores, né, fica melhor para fazer. Então, gente, são itens essenciais. E não esquece a caneta, né? Porque eu já esqueci a caneta. Já levei a treina sem pilha. Então, só um ponto que vocês não podem esquecer. Então, isso aqui, além de mostrar você como um profissional melhor, você realmente se posicionar melhor no mercado, você vai chegar lá no primeiro encontro e mostrar isso para o cliente. Se tem erro, ele vai ficar sabendo. Se você identificou o erro, ótimo. Nada melhor do que achar o erro lá no primeiro encontro. Cliente, o seu lote está com a medida errada. Seu lote está com a medida errada. Ele vai falar, putz, ninguém me falou isso, e agora? Daí te passou lá, sei lá, diversos profissionais, ninguém falou isso, mas aí você chegou lá e mostrou isso. Isso é profissionalismo. E se você fechar com ele, ótimo, você já tem a medida do lote, você viu que tá certo. Você precisa daquilo para criar o projeto. Porque eu já errei. Eu não olhei isso aí. E o meu processo foi notificado. Culpa de quem? Minha. Porque quem não conferiu foi eu. A responsabilidade sobre o levantamento não era minha. A responsabilidade era minha, totalmente minha. Eu não fiz. Então, responsabilidade minha também arcar com esses problemas aí. Daí o processo foi notificado. Processo notificado, entendeu? Então, por isso é importante. Daí eu tô falando a dica de vocês irem no primeiro encontro, o seu melhor momento, porque se você fechar com o cliente, tá ótimo. Se você não fechar, você identificou um erro, ele vai ficar com um pouquinho atrás da orelha. Por que eu não fechei com a Bruna? Por que eu não fechei com o Gabriel, com a Larice? E vai ficar realmente pensando nisso. Por isso que vocês têm que se atentar a isso. Certinho? Certinho? Vocês perguntaram da marca da treina, eu vou falar. Agora, a treina. Eu comprei essa treina, galera. Ó, dica.
Muito blogger isso aqui, né? Tô indicando equipamentos. Essa marca eu nem sei falar. Milesei, acho que é uma coisa assim. Eu comprei isso aqui na... Como é que chama aquele site da China? Esqueci. AliExpress. Quem quiser depois, eu salvei. Eu acho que eu salvei o contato. Eu acho que eu ainda tenho. Eu já mandei para um monte de gente. Um monte de gente comprou essa treina. Tô ganhando nada para isso, não. Só porque ela é muito barata, tá? E aí, depois vocês me mandam lá no direct. Me mandam lá no direct. E ele é muito barata, entendeu? Perto da treina que tem a... Como é que chama, gente? Hoje eu tô com... Gente, tá dando branco. A Bosch ela é bem mais cara. Daí eu comprei essa daqui para testar. E eu conferi as medidas, bate, galera, bate, tá tudo certo. Então essa aqui é boa para comprar. Quem quiser o link depois do vendedor, eu tenho o link. Aí vocês me chamam lá no direct lá que depois eu mando. Depois eu coloco. Não, na verdade eu vou colocar no Stories lá. Quem quiser me manda, responde o Stories, fica mais fácil. Porque senão às vezes manda um monte de pergunta lá na coisa e eu não consigo responder. Beleza? Mas assim, são itens que vocês precisam. E quando eu falo de vocês tirarem a medida, eu tô falando que é muito importante, galera. Isso você vai fazer quantas vezes, Bruna? Quantos sacrifícios desse que eu vou ter que fazer? Não é sacrifício, mas quantas vezes você vai ter que fazer? Uma vez. Uma vez apenas. Você só precisa ir lá, no primeiro encontro, identificar a medida do lote, passar para a prancheta lá e identificar isso aí. Uma vez. É melhor você fazer ou você não fazer? Depende, se você quiser assumir o risco ali de ter um problema maior com o cliente, porque o cliente pode realmente ali dar dor de cabeça para você por causa disso. Eu não tive problema, ainda bem, né? Quando eu errei, porque o cliente ele confirmou para mim que os medidas do lote estavam certos. Então, assim, ele nem questionou nada. Eu também fiz errado de não tirar a medida, né? E ele falou: não, tá tudo certo, eu achei que tava com a medida errada, então vamos dar andamento aí no processo. E qual que é a solução se tá errado? Se eu cheguei lá, identifiquei que o lote está com a medida errada. Se for realmente ali, que não estiver invadindo o lote do vizinho, porque muitas vezes a gente chega, gente, tem casa que invadiu praticamente metade do lote vizinho. Aí não tem como, aí vai ter que fazer ali, ele vai ter que comprar aquele espaço do vizinho. Tem opções de entrar com os campeão e tudo mais, mas sim, já virou uma bola de neve. Então, por isso é importante já conhecer lá a medida lá na hora. Agora, em situações menores, né? Sei lá, ele invadiu 10 centímetros, 20 centímetros do lote do vizinho. Se ele conseguir conversar com o vizinho dele, os dois entrarem ali em um acordo, tá tudo certo, ele vai fazer a retificação diária. E quem faz essa retificação diária? Você e eu. Nós fazemos retificações diárias, processos de cartório, nós fazemos. Somos nós que fazemos. Vocês que estão aqui assistindo que sabem, porque os profissionais da construção civil não sabem, mas vocês sabem. A maioria não sabe, né? Vocês estão presentes. Então, é retificação diária, processo simples, muito bom de fazer. Ó, eu vou falar para vocês até que eu tô aqui com uma notificação, quer ver? Eu tô com a notificação aqui de um cartório, de uma averbação de um cliente. Daí, a primeira, o item 1 aqui dele é que o processo dele foi notificado que a certidão de casamento dele tá desatualizada, a gente precisa atualizar. O próximo item, realize a atualização das características e confrontações do imóvel por meio do procedimento de retificação diária. A descrição das características e confrontantes do imóvel não condizem com a necessidade de identificação perfeita das características e confrontações do imóvel, devendo um profissional técnico descrever corretamente o imóvel. Quem faz isso aqui? Eu e você. Eu e você fazemos as retificações diárias. Nessa situação aqui, o cliente tem a medida errada. Então, vamos fazer o processo de retificação diária. Peguei esse aqui, hoje é segunda, né? Peguei na sexta-feira. Tirei do carro hoje, né? Tá até com pisão aqui. Então, por quê? Porque precisa fazer a retificação, medida errada. Simples assim, galera. Simples assim. E são processos que nós fazemos. Por isso que a gente tem que identificar isso lá no começo. Lá no começo. Dá dor de cabeça? Não. O que você precisa lá para o primeiro encontro? Treina. Tá? E aí, tipo, se você estiver sozinho, essa treina aqui às vezes é mais fácil. Você fixa ela em algum lugar no chão, né? Que com esse negocinho, e consegue tirar a medida do lote, certo? Agora, se você tiver com mais pessoas, aí de dia, por exemplo, de dia com a treina laser é um pouco difícil. Como é que eu faço? Se tiver alguém comigo, eu gosto sempre de levar alguém comigo, encosta no canto, tira a medida, tá tudo certo. Encosta alguma prancheta, alguma coisa. Normalmente a gente coloca a prancheta, vem aqui, ó, identifica com a parede,
Tá tudo certo. É só a treina, galera. É só isso aqui que vai salvar a sua vida. É só isso, só isso. São itens simples, mas se você não fizer, galera, vai ter processo notificado. Aí o processo enrola e dor de cabeça. Certo? Vou continuar aqui a live e depois eu leio as perguntas de vocês. O link eu mando para vocês, tá? Pode deixar que eu mando galera do YouTube, depois me pede lá no Instagram. Vou colocar lá, tá? Vou colocar uma foto no stories dela, vocês respondem a foto. Daí, o que você vai fazer? Você foi lá, identificou as medidas, pegou. Bruna, a minha frente tem 12, aqui tem 13, aqui, sei lá, você vai colocar as medidas. O que você vai fazer? Você vai chegar e passar isso aqui, essas medidas, pro software, sei lá, pro AutoCAD, pro Revit, eu espero, né? Tô brincando. Mas se for usar o AutoCAD também, é só você chegar lá e identificar essas medidas e guarda lá para você. Guarda lá. Se o cliente fechar, beleza, tá aqui. Se o cliente não fechar, aí depois você desarquiva. Mas é importante ter isso aqui. É simples assim. Você vai lá, tira a medida do lote, passa para o papel, depois você chega, passa para o software e confere as medidas. A área bateu? A área bateu? Lá no AutoCAD tem a tecla AA. Você digita A e pega as medidas do lote, conferiu a área. Lá no Revit, você vai na planta de área. Daí você tem a área desse imóvel, desse lote. Tá? Simples assim. E aí você tem a área certinho e evita o quê? Evita erros. E já teve situação que eu peguei, gente, situação de o lote pegar. Na frente não invadiu, só que o muro do vizinho deu uma entortadinha, só que lá no final, porque era o lote de 40 metros, eu acho que deu cerca de 40 centímetros lá no final. Então, assim, sabe, coisa mínima, mas a gente teve que fazer retificação. Processo onde foi feita o financiamento. Então, para a Caixa ir lá conferir todas as medidas, a gente precisou fazer retificação diária. Só que assim, ficou tudo certo. O cliente perdeu um pouquinho, mas para ele estava tudo certo. Entendeu? Então, assim, de qualquer forma, tem que conferir sempre essas medidas. Bruna, para você, qual é o maior exemplo dessa importância de fazer isso aí? O maior exemplo sou eu, porque eu já te contei que eu tive o processo notificado por isso. E eu tô te mostrando aqui uma notificação. Uma notificação que o cliente me trouxe, ó. Fui lá no cartório e peguei. Realize aqui, tá escrito, né? A atualização das características por meio de procedimento de retificação diária. Tá aqui, ó. Notificação do cartório. Retificação diária. Isso aqui chegou no cartório. Muitas vezes não chega no cartório, não. Para na prefeitura mesmo. O primeiro que eu falei para vocês, parou na prefeitura, viu? Parou na prefeitura. Então, o maior exemplo disso aí sou eu, que eu já errei. E eu tô com os processos justamente falando sobre isso. E, Bruna, algumas pessoas já erraram, já que você conhece pessoas que erraram nisso, várias pessoas. Inclusive, quem é meu aluno sabe que eu sempre falo, um dos pontos mais importantes é analisar isso aqui. Vai lá e tira as medidas. Vão lá e tira as medidas antes, galera. Confiram as medidas, tá? Não deixa acontecer esse erro, tá? Não deixa acontecer esse erro, tá? Então, até coloquei aqui o nome para eu lembrar. Olha só, não sei se a Isa tá aí. A Isa, esqueci o sobrenome dela, ela é minha aluna do Revit. Daí ela mandou para mim e falou assim, Bruna, eu tô com a matrícula. Eu lembrei do nome dela quando eu tava pensando nesse tema para vocês. Bruna, tá aqui a matrícula da minha cliente, só que a gente tá achando as medidas erradas, meio assim estranho. O que aconteceu? Ela comprou o lote, ela tinha pegado o lote totalmente diferente. Vocês estão entendendo o problema aí? E aí, se a Isa não tivesse conferido aquele problema lá, se ela não tivesse realmente conferido as medidas, e aí ela mandou mensagem, Bruno, o que eu faço? Falei, já vai lá e troca o lote, tá errado? Tá com a medida errada? Se ela não tivesse feito aquilo ali, o que aconteceu? Ela poderia ter fechado um projeto com o cliente? Claro, tá tudo certo. Mas ela tava fazendo algo errado. Por isso que a gente tem que encontrar esses pontos cegos que existem aí. Por isso que a gente tem que encontrar esses pontos cegos. Eu não sei se a Isa tá aí, se ela tiver, ela fala aqui pra gente. Mas assim, é um dos exemplos, né? Eu lembrei dela porque é um caso atual, que ela me mandou mensagem lá no Telegram, ela é minha aluna. E ela me contou sobre essa situação. E já aconteceu comigo também, acontece com várias pessoas. Por isso, vocês têm que ficar atentos em relação a isso. Então, mas no meu município não existe a topografia. Não é porque não existe que você não precisa conferir as medidas,
tá? Não é porque ele não existe que você não precisa conferir as medidas, certo? E, assim, se a gente for colocar mesmo assim na ponta da caneta, se eu for pensar aqui na ponta da caneta, acredito que 90% dos profissionais nem tiram essas medidas, nem comparam essas medidas, nem tem noção sobre esse erro. A maioria das pessoas confiam realmente naquilo que o cliente falou e tá tudo certo e pronto, acabou. Estão entendendo o problema? E de quem que é esse problema? Nosso. Esse problema é nosso. Só que, ó, eu falei que 90% não faz isso, mas vocês estão aqui, vocês são 10%, né? Vocês são 10% aí. E aí a gente encontra muito também situações assim, galera, em imóveis irregulares. Imóveis que foram construídos há mais tempo, sabe? Eu tô com vários processos de retificação diária, e assim, tem não, na verdade são dois lotes. São dois lotes. Quem é aluno meu vai lembrar que tem uma aula ao vivo sobre isso lá dentro do curso. Os dois lotes são de esquina, né? Então tem a quadra, os dois lotes de cá, que são de esquina, que fecham a esquina assim, é do mesmo cliente. E os dois estão com a medida errada. Então eu fui fazer um processo de regularização, cheguei lá e identifiquei isso. Então é um ponto cego que não existe. Não é analisado. Se eu tivesse começado ali, eu ia começar o projeto e ia falar, as medidas não estão batendo. Cheguei lá, gente, primeira coisa, falei, pegar ali, e tava à noite, nesse lugar tava à noite. Peguei a trena, bati, eu falei, opa, eu acho que deu 1,40 de diferença de um lado. Falei, opa, tem um problema aqui. Fui lá do outro lado, eu acho que deu 1,60 por aí. Então, assim, a diferença é grande. Você pode pensar 1,40 de um lado, 1,60 do outro, no comprimento do lote. A diferença é grande da metragem. Daí eu tô entrando com vários processos porque ele não invadiu a área do vizinho, ele não invadiu. E ele invadiu a calçada, provavelmente. Só que a gente não conseguiu dados nem na prefeitura sobre isso. O que aconteceu? Aí a gente vai precisar pedir essa liberação na prefeitura para falar que tá tudo certo, verificar que não tá entrando no lote de vizinhos e realmente não tá, eu já conferi tudo isso. E aí a gente faz a retificação. Mas antes eu vou ter que pedir a liberação da prefeitura, porque a gente não conseguiu até então descobrir ali como é que apareceu aquela metragem. Provavelmente pela calçada. Mas como ali seguiu um alinhamento, pra vocês terem noção, imóveis antigos, de regularização, hein? A maioria seguiu o alinhamento porque um construiu e falou, não, vamos acompanhar aqui, né? Vamos ganhar espaço. Eu vou chegar meu imóvel para trás? Não vou perder espaço, não. E acontece isso, entendeu? E a gente tem que identificar de cara. Eu nem entrei com o processo de regularização desse cliente até hoje, porque a gente está fazendo a retificação e tá pedindo a liberação da prefeitura, porque o cartório pediu. Então, assim, ponto cego que vocês não conseguem ver, principalmente em regularização de imóveis. Certo? Então, assim, se você erra naquilo ali, você vai trazer uma dor de cabeça gigante para o seu cliente. Depois. Então, não errem nisso. A partir de agora, vocês não vão, de forma alguma, errar nisso, tá? Então, assim, eu sei que pode acontecer de a gente, às vezes, ter insegurança. Bruno, e agora? Você falou isso aí, eu vou ficar com medo. Não precisa ter medo, galera. É só você chegar lá e identificar isso. É mais simples do que parece. É melhor a gente prevenir, entendeu? Porque você vai chegar lá e vai tirar as medidas. Então, a insegurança, eu acho que ela pode pesar mais quando você não sabe o que você está fazendo. Você está fazendo aquilo ali, você tem certeza do que vai ser feito, então bola para frente, continua, tem certeza que vai dar certo, entendeu? Identifica lá as medidas do lote. Bruno, não consegui. Topógrafo. Chama o topógrafo para isso. Tá? Nem tudo a gente consegue resolver mesmo. Chama o topógrafo. Não tem problema. Entendeu? Então façam isso sempre. Falando de regularização, hoje eu até coloquei uma enquete sobre. Eu pensei, né? Eu vejo vocês perguntando muito sobre regularização. Eu falei, por que a gente não faz um evento só sobre regularização? Um evento gratuito. Vocês topam um evento desse aí? Manda aí no chat, quero saber se vocês topam. Se vocês topar, eu vou fazer um evento para vocês aí sobre regularização de imóveis. O que vocês acham, hein?